Um milionário finge estar falido para testar sua noiva pobre, mas o que ela fez, ninguém esperava. Antes de começarmos a história, contem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Lucas dirigia pela estrada de terra que levava à fazenda da família Souza. Aos 35 anos, ele havia construído um império empresarial em São Paulo que poucos conseguiam igualar. Sua empresa de tecnologia, Vértice Inovações, valia bilhões, mas nenhuma quantia de dinheiro conseguia preencher o vazio que ele sentia no coração havia anos. Isso até conhecer Gabriela. 6 meses atrás, ele tinha ido até a pequena cidade para comprar terras e expandir seus negócios. Foi quando a viu pela primeira vez, vendendo tortas caseiras na feira local. Gabriela Souza, com seu sorriso caloroso e olhos que brilhavam quando falava do sonho de se tornar chefe. Ela estudava artes culinárias, trabalhando duro e pagando a faculdade com determinação. Lucas sorriu ao lembrar que fingira ser apenas um visitante interessado em comprar uma torta. Conversaram por horas naquele dia. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, até finalmente convidá-la para jantar. Você realmente acha que ela te ama pelo que você é? A voz de seu advogado e melhor amigo, Marcos, ecoava em sua mente. Ou pelo que você tem? Essa pergunta o assombrava havia semanas. Sua ex-noiva, Bianca, tinha partido seu coração anos atrás, quando ele descobriu que ela só estava com ele por causa do dinheiro. Desde então, Lucas construíra muros ao redor do coração, incapaz de confiar em qualquer mulher. Mas Gabriela parecia diferente e simples, honesta, trabalhadora. Ela morava na fazenda com o pai viúvo, Miguel, e as 2 irmãs mais velhas, Ana e Clara. Uma família muito unida, com valores fortes, mas será que tudo aquilo era apenas uma fachada? Lucas estacionou longe da fazenda, trocou o terno caro por roupas simples que guardava no porta-malas, e caminhou o resto do caminho. Sua decisão estava tomada. Era arriscado, talvez até cruel, mas ele precisava saber a verdade. Quando chegou, viu Gabriela regando o jardim. Seu coração acelerou. Ela estava linda mesmo sem tentar, o cabelo preso em um rabo de cavalo desarrumado, as mãos cobertas de terra. Lucas! Gabriela largou o regador e correu para abraçá-lo. Não esperava você hoje. Que surpresa maravilhosa! Ele a abraçou com força, respirando o perfume do cabelo dela. Estaria prestes a perder tudo aquilo? Gabi, precisamos conversar, ele disse, a voz trêmula. O sorriso dela desapareceu na hora. O que foi? Você está bem? Lucas respirou fundo, sentindo-se o pior homem do mundo pelo que estava prestes a fazer. Eu perdi tudo, Gabi. Como assim? Minha empresa, um sócio. Ele roubou dinheiro, falsificou minha assinatura em alguns documentos. Quando descobri, já era tarde demais. Lucas deixou algumas lágrimas caírem, surpreso com o quanto soava convincente. Estou arruinado. Tudo que construí, tudo se foi. Gabriela o encarou por um momento, os olhos arregalados. Lucas se preparou para o choque, a decepção, o distanciamento. Mas o que veio a seguir o pegou completamente de surpresa. Ai, Lucas, ela o abraçou com força. Isso é terrível, mas vai ficar tudo bem, eu prometo. Ela segurou o rosto dele com as mãos. Vamos passar por isso juntos. Juntos? A palavra saiu como um sussurro de descrença. Claro. Você acha que eu te deixaria numa hora dessas? Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Vem, vamos entrar. Vou ligar para o meu pai e minhas irmãs. Você vai ficar aqui conosco enquanto se recupera. Ficar aqui? Mas Gabi, eu não posso pagar nada. Não posso contribuir com nada. Quem falou em pagar? Ela pegou a mão dele e o guiou em direção à casa simples, mas aconchegante. Você é da família agora, Lucas, e família cuida uns dos outros. Lucas sentiu um nó na garganta ao entrar na casa. Gabriela ligou para o pai e as irmãs, explicando rapidamente a situação. O que aconteceu depois o chocou ainda mais.
Miguel, um homem de poucas palavras e mãos ásperas de uma vida de trabalho duro, colocou a mão firme no ombro dele. Minha casa é sua casa, filho. Aqui ninguém fica sem nada. Ana, a mais velha, já estava preparando o quarto de hóspedes. Vou trocar os lençóis. Depois de um banho quente e uma boa refeição, você vai se sentir melhor. Clara, a irmã do meio, começou a fazer chá. O que importa é sua saúde e sua família, Lucas. Dinheiro vem e vai. Lucas sentou-se à mesa da cozinha observando aquela família humilde entrando em ação para ajudá-lo, um homem que conheciam havia apenas 6 meses. Não pediram detalhes sobre quanto ele tinha perdido. Não questionaram se ele havia sido descuidado. Simplesmente ofereceram ajuda, sem condições. Não se preocupe, Gabriela sussurrou, sentando-se ao lado dele e segurando sua mão. Você mesmo me disse que começou do zero e construiu seu negócio. Pode fazer de novo, e dessa vez você não estará sozinho. Lucas sentiu um aperto no peito. Seu plano para testar Gabriela estava revelando algo que ele não esperava, não só sobre ela, mas sobre si mesmo. Em todos os seus anos de riqueza e poder, ele nunca tinha vivido nada parecido, amor verdadeiro, sem condições nem expectativas. Enquanto a família se movimentava ao redor dele, se preparando para apoiá-lo em seu momento de necessidade, Lucas percebeu que talvez fosse ele quem estava sendo testado, afinal. Na manhã seguinte, Lucas acordou com o som dos galos cantando. Por um momento, sentiu-se desorientado no quarto simples onde havia dormido. Lençóis limpos com um leve toque de lavanda, uma janela que se abria para o campo, e uma cadeira de madeira com suas roupas dobradas com cuidado. Ele sorriu, reconhecendo o toque de Gabriela. Você acordou. A voz doce dela veio junto com uma batida suave na porta. Sim, pode entrar. Gabriela entrou carregando uma bandeja com café, pão caseiro e geleia. Usava um avental florido sobre um vestido simples, e seu rosto mostrava o olhar de quem não tinha dormido muito, mas tentava não deixar transparecer. Trouxe seu café da manhã. Achei que você poderia precisar descansar mais, mas o papai já está no campo desde o amanhecer. Lucas se sentou na cama. Você não precisava se dar ao trabalho, Gabi. Não é trabalho nenhum. Ela colocou a bandeja no criado mudo. Como você está se sentindo hoje? Ainda processando tudo, ele respondeu, sentindo uma pontada de culpa pela mentira que estava vivendo. Gabriela sentou-se na beira da cama e segurou sua mão. Fiquei pensando a noite toda, ela começou, os olhos mostrando uma centelha determinada. Isso pode ser uma oportunidade, sabe? Talvez um novo começo, algo diferente. O que você quer dizer? O papai sempre precisa de mais ajuda aqui na fazenda. A Ana dá aulas na escola da cidade, e a Clara trabalha na clínica de saúde. Eu divido meu tempo entre a faculdade e o trabalho na fazenda. Seria ótimo ter mais um par de mãos. Lucas engoliu em seco. Trabalho na fazenda? Ele mal sabia ligar uma máquina de lavar. Como se pudesse ler seus pensamentos, Gabriela sorriu. Eu sei que você nunca fez nada assim antes, mas o papai é um ótimo professor, e enquanto você aprende, pode ficar aqui conosco. Sem pressão. A ideia de trabalhar numa fazenda era aterrorizante para Lucas, mas dizer não seria estranho para alguém supostamente sem opções. Acho uma ótima ideia, ele conseguiu dizer, tentando soar grato em vez de em pânico. Depois do café da manhã, Lucas encontrou Miguel no campo. O homem de 60 anos, com a pele castigada pelo sol e braços fortes, o observou da cabeça aos pés. Gabriela me contou que você vai nos ajudar, disse ele, direto ao ponto. Já trabalhou na terra antes? Na verdade, não, senhor. Miguel assentiu, sem parecer surpreso. Todos começamos sem saber. Vem, vou te mostrar o básico. As horas seguintes foram uma experiência humilhante para Lucas. Mãos acostumadas a assinar contratos agora seguravam pás inchadas. Seus sapatos italianos tinham sido trocados por botas de borracha emprestadas de Miguel. O sol castigava sua pele, que raramente via a luz do dia fora dos resorts de luxo. Na hora do almoço, seus músculos gritavam.
Ele voltou para casa cambaleando ao lado de Miguel, que não parecia nem um pouco cansado. Clara, a irmã do meio que trabalhava como técnica de enfermagem, sorriu ao vê-lo entrar. A primeira vez é sempre a mais difícil, disse ela, entregando-lhe uma toalha úmida para limpar o rosto. Toma um banho rápido enquanto termina o almoço. No banho, Lucas olhou para as bolhas que já se formavam em suas mãos. Como CEO de uma empresa bilionária, enfrentava desafios todos os dias, mas nada como o trabalho físico daquela manhã. Um novo tipo de respeito estava crescendo nele por Miguel e sua família. Durante o almoço, Ana, a irmã mais velha que dava aulas na escola local, trouxe algumas roupas masculinas. Eram do meu ex-marido, ela explicou sem constrangimento. Acho que vão servir em você. Melhor que estragar as suas trabalhando no campo. Obrigado, Lucas respondeu, genuinamente grato. Vocês estão fazendo tanto por mim. É o mínimo que podemos fazer, Ana disse com um sorriso gentil. A Gabriela nunca trouxe ninguém aqui antes. Se ela escolheu você, é porque você é alguém especial. 2 semanas se passaram rapidamente. Lucas se acostumou com a vida na fazenda, acordando ao amanhecer e caindo na cama exausto todas as noites. Suas mãos antes macias agora exibiam calos com orgulho. Para sua própria surpresa, ele estava começando a gostar da vida simples. Um domingo à tarde, enquanto todos descansavam depois do almoço, Gabriela o convidou para uma caminhada. Quero te mostrar um lugar especial, disse ela, segurando sua mão. Caminharam até um pequeno lago nos fundos da propriedade. O pôr do sol se refletia na água calma, criando uma cena de tirar o fôlego. Eu venho aqui quando preciso pensar, ela explicou, sentando-se na grama. É o meu lugar favorito no mundo. Lucas sentou-se ao lado dela, sentindo uma paz que nunca havia conhecido em seus coberturas de luxo em São Paulo. Gabi. Espera, ela o interrompeu, segurando suas mãos. Tem uma coisa que preciso te contar primeiro. Sua expressão era séria, determinada. Essas últimas semanas te vendo aqui, se adaptando à nossa vida, trabalhando duro sem reclamar, isso só confirmou o que eu já sabia. Lucas sentiu o coração disparar. Será que ela tinha descoberto seu segredo? Lucas, eu te amei quando você tinha dinheiro e sucesso, e te amo agora sem nada disso. Ela respirou fundo. Na verdade, acho que te amo ainda mais agora, vendo quem você realmente é quando tudo mais é tirado. Lucas sentiu as palavras travarem na garganta. A culpa o consumia. O que estou tentando dizer é, Gabriela continuou, as bochechas ficando vermelhas. Eu sei que pode parecer loucura, mas você quer casar comigo? Lucas ficou em choque. De todas as possibilidades, ele nunca esperava aquela. Você está me pedindo em casamento? Estou, ela sorriu, um pouco nervosa. Eu sei que não é tradicional, e não tenho um anel para te dar, mas não quero esperar. Não importa se você é rico ou pobre, Lucas. Quero passar o resto da minha vida com você. Naquele momento, Lucas quase confessou tudo. Quase contou sobre seu teste cruel, sobre a fortuna que ainda tinha, sobre a vida luxuosa que poderia oferecer a ela. Mas olhando nos olhos honestos de Gabriela, soube que precisava levar o teste até o fim. Sim, ele disse, com lágrimas nos olhos. Sim, quero casar com você. Uma semana depois, casaram-se na pequena igreja da cidade. A cerimônia foi simples, com poucas pessoas, apenas a família de Gabriela e alguns vizinhos próximos. Gabriela usou o vestido de noiva de sua mãe, cuidadosamente ajustado por Ana e Clara nos dias anteriores. Lucas usou um terno emprestado do padre, já que o único que ele tinha era caro demais para vender, segundo a história que havia contado. Durante os votos, quando prometeu amar e honrar Gabriela na riqueza e na pobreza, o peso daquelas palavras o atingiu mais forte do que nunca. Na pequena recepção que se seguiu, no quintal da fazenda decorado com luzinhas e flores silvestres, Miguel se aproximou de Lucas com 2 taças de vinho caseiro. A Gabriela sempre foi especial, ele disse, entregando uma taça a Lucas. Teimosa, determinada, com um coração maior que o mundo. Sim, ela é incrível, Lucas concordou, observando sua nova esposa dançar com as irmãs.
Cuide bem dela, Miguel continuou, o olhar intenso. Seja o que for que o futuro reserve para vocês dois, lembre-se, honestidade é a base de qualquer casamento. Lucas sentiu como se Miguel pudesse ver através dele, como se soubesse a verdade. Ele apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras. Naquela noite, enquanto Gabriela dormia em seus braços no pequeno quarto que agora dividiam, Lucas tomou uma decisão. Continuaria com seu plano, mas o levaria em uma nova direção. Convenceria Gabriela a se mudar para São Paulo, onde aos poucos contaria a verdade. Ela merecia mais do que aquela vida simples. Merecia tudo o que ele pudesse oferecer, e mais. Um mês depois do casamento, Lucas começou a plantar a ideia de se mudarem para São Paulo. Estavam deitados na cama após um longo dia de trabalho na fazenda quando ele tocou no assunto. Gabi, você já pensou em como seria viver numa cidade grande? Ela se virou para ele, curiosa. Por que você pergunta? Tenho pensado nisso. Você está no último ano da faculdade de culinária. Em São Paulo, tem muito mais oportunidades para chefes talentosos como você. Gabriela ficou pensativa, brincando com um fio solto do cobertor. Não sei, Lucas. Minha família está aqui. O papai depende da nossa ajuda na fazenda. Eu entendo, ele disse, abraçando-a, é só uma ideia, mas pensa nisso. A gente podia recomeçar. Eu procuraria um emprego, você terminaria a faculdade, e quem sabe até abrir o seu próprio lugar um dia. Nos dias seguintes, Lucas continuou mencionando São Paulo casualmente. Falava dos parques, dos restaurantes, das oportunidades. Aos poucos, percebeu Gabriela começando a se abrir para a ideia. Uma noite, durante um jantar em família, ela surpreendeu a todos. Estamos pensando em nos mudar para São Paulo, Gabriela anunciou, segurando a mão de Lucas. O silêncio caiu sobre a mesa. Miguel congelou com o garfo no ar, encarando a filha. Isso é uma decisão grande, ele finalmente disse. Vocês têm certeza? Sim, pai. Quero terminar a faculdade, e o Lucas acha que podemos recomeçar a vida lá. Ana, sempre a mais prática, foi a primeira a falar. Vocês têm economias suficientes para começar? Cidade grande é cara. Lucas sentiu o estômago revirar. Na sua história, ele era um homem sem nada. Tenho alguns contatos em São Paulo, ele disse rapidamente. Conexões antigas do trabalho que talvez possam me ajudar a arranjar um emprego. Não vai ser nada chique, mas vai ser o suficiente para começarmos. E eu pretendo vender bolos e tortas enquanto termino a faculdade, Gabriela acrescentou, com a mesma paixão que Lucas sempre admirara nela. Igual eu faço aqui na feira, só que lá. Clara, sempre a mais emotiva e generosa, foi até o quarto, pegou todas as suas economias e entregou a Lucas e Gabriela. Depois, Ana e Miguel também deram todo o dinheiro que tinham guardado. Não é muito, mas deve cobrir alguns meses de aluguel, Miguel disse. Lucas ficou sem palavras. Não sabia o que dizer, mas para manter a farsa, não podia recusar. Prometo que vou pagar tudo de volta um dia. Muito obrigado por tudo que estão fazendo, Lucas disse, com lágrimas nos olhos. Já chorando, Clara disse. Vamos sentir tanto a sua falta. Nós também vamos sentir sua falta, Gabriela disse, segurando as próprias lágrimas. Mas não é como se a gente nunca fosse voltar. É só um novo capítulo. Miguel ficou quieto, observando o casal. Depois de uma longa pausa, olhou diretamente para Lucas e falou. Cuide bem dela na cidade grande. É um mundo diferente do que ela está acostumada. Com a minha vida, seu Miguel, Lucas prometeu, sentindo o peso da mentira nos ombros. 2 semanas depois, com a velha caminhonete da família carregada com seus poucos pertences, Gabriela e Lucas se despediram da fazenda. Foi uma manhã cheia de lágrimas e promessas de visitar sempre. Miguel abraçou a filha com força por um longo tempo, sussurrando conselhos em seu ouvido. Quando se voltou para Lucas, seu olhar era intenso. Lembre do que conversamos no dia do seu casamento, ele disse suavemente, apertando o ombro do genro. Lucas apenas assentiu, incapaz de encarar o sogro.
A viagem para São Paulo foi longa. Gabriela sentia-se ao mesmo tempo animada com a nova vida e triste por deixar a família para trás. Lucas, por outro lado, lidava com um conflito interno. Estava levando a esposa para uma cidade onde era conhecido como um poderoso empresário. Como manteria a mentira? Seguindo o plano, alugou um pequeno apartamento em um bairro modesto, longe do centro financeiro onde ficava a sua empresa. O lugar era minúsculo, com sala e cozinha conjugadas, um quarto e um banheiro. Nada parecido com as coberturas de luxo aos quais estava acostumado. Mas era limpo e aconchegante. É perfeito, Gabriela disse ao entrar, rodopiando no meio da sala. Nosso primeiro lar juntos. Lucas sorriu, contagiado pela felicidade dela. Para alguém acostumado a mansões e apartamentos de luxo, o lugar deveria parecer pequeno e triste. Mas através dos olhos de Gabriela, parecia um palácio. No dia seguinte, Lucas disse a ela que sairia para procurar emprego. Vestiu suas roupas mais simples e saiu, prometendo voltar antes do jantar. Assim que virou a esquina, pegou um táxi até uma loja de departamentos onde mantinha roupas em um armário privado para clientes VIP. Trocou-se rapidamente, voltando a ser o CEO que realmente era. Enquanto o táxi o levava ao arranha-céu onde ficava a sede da Vértice Inovações, ele ensaiava o que diria sobre sua ausência. Lucas, graças a Deus. Sua secretária, Patrícia, quase derramou o café ao vê-lo sair do elevador. Onde você esteve? Estávamos todos tão preocupados. Precisei de um tempo, Patrícia, ele respondeu naturalmente. Assuntos pessoais, mas voltei. Alguma emergência? Bom, sim, várias, na verdade. O conselho está furioso com sua ausência. 3 investidores ameaçaram sair, e a diretoria da Tech Global está pressionando por uma resposta sobre o acordo de fusão. Lucas sorriu. Era hora de voltar ao trabalho. Nas semanas seguintes, ele se estabeleceu numa rotina. Saía de casa vestido de forma modesta, trocava de roupa a caminho do trabalho, e fazia o processo inverso na volta. Disse a Gabriela que tinha conseguido um emprego como assistente administrativo em uma empresa de médio porte. O salário não é ótimo, ele explicou, entregando a ela o que parecia ser uma quantia razoável para esse tipo de emprego. Mas é um começo. Gabriela, enquanto isso, tinha contatado a universidade local e conseguido transferir sua matrícula para terminar o curso de culinária. Também começou a fazer bolos no pequeno apartamento e vendê-los para cafés próximos. A gente vai conseguir, Lucas, ela dizia toda noite enquanto contavam o dinheiro que tinham ganhado no dia. Passo a passo, estamos construindo nosso futuro. Ele concordava, mesmo sabendo que poderia dar a ela uma vida de luxo imediatamente. Mas havia algo especial em ver Gabriela lutar por seus sonhos, cheia de confiança e determinação. Vamos brincar um pouco com quem só lê os comentários. Digitem o pixel nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. Um dia, chegando em casa mais tarde do que o normal, Lucas entrou no apartamento sentindo o cheiro de chocolate e baunilha. Gabriela estava na pequena cozinha, coberta de farinha, cercada por dezenas de cupcakes coloridos. O que é tudo isso? Ele perguntou, espantado. Consegui minha primeira grande cliente, ela exclamou, pulando para abraçá-lo. Uma livraria do bairro vai fazer um evento infantil neste fim de semana e encomendou 50 cupcakes. Lucas a abraçou com força, genuinamente orgulhoso. Isso é incrível, Gabi. E tem mais, ela continuou, animada. A dona da livraria adorou meus bolos e disse que talvez me indique para outros eventos. Quem sabe? Se as coisas continuarem crescendo assim, posso até abrir minha própria padaria um dia. A empolgação de Gabriela era contagiante. Naquela noite, celebraram com vinho barato e risadas, fazendo planos para o futuro como qualquer casal jovem começando do zero. Mas no dia seguinte, Lucas recebeu notícias preocupantes na empresa. Otávio Vilar, um dos maiores investidores da indústria de tecnologia, estava tentando uma tomada hostil da Vértice Inovações. Rumores diziam que ele planejava desmontar a empresa e vendê-la em pedaços, colocando centenas de empregos em risco.
Precisamos agir rápido, disse Marcos, seu advogado e amigo, durante uma reunião de emergência. O Vilar já comprou 15% das ações e está pressionando outros acionistas a vender. Lucas passou a mão pelo rosto, tenso. Coloquem nossa equipe jurídica em ação. Quero todas as opções possíveis para impedir essa tomada. Tem mais uma coisa, Marcos hesitou. O Vilar está usando sua ausência recente como argumento. Está dizendo que você perdeu o controle da empresa e que os investidores estariam melhor com ele no comando. A notícia atingiu Lucas como um soco. Seu joguinho de fingir estar pobre agora ameaçava não só seu relacionamento com Gabriela, mas a empresa que havia construído do zero e os empregos de milhares de pessoas. Isso não vai acontecer, ele disse com firmeza. A Vértice é minha vida. Não vou deixar ninguém destruí-la. Naquela noite, ele voltou para o pequeno apartamento com a mente pesada. Encontrou Gabriela adormecida no sofá, cercada de receitas e anotações para o negócio de bolos. O contraste entre os dois mundos nunca tinha parecido tão claro. A crise na empresa significava que ele precisava estar mais presente do que nunca na Vértice, o que tornava cada vez mais difícil manter a farsa com Gabriela. Por quanto tempo mais ele conseguiria viver essa vida dupla antes que tudo desmoronasse? Lucas agora vivia em dois mundos completamente diferentes. De manhã, beijava Gabriela no pequeno apartamento, vestia roupas simples e saía de casa como o assistente administrativo que ela acreditava que ele era. Mas assim que virava a esquina, se transformava de volta no poderoso CEO da Vértice Inovações. Sua rotina era uma dança cuidadosamente coreografada. Carregava 2 celulares, um simples para Gabriela ligar, e um topo de linha para assuntos de negócios. Chegava em casa sempre no mesmo horário, sempre com histórias inventadas sobre colegas que não existiam e um chefe fictício exigente, mas justo. Como foi seu dia? Gabriela perguntava toda noite enquanto cozinhavam juntos na pequena cozinha. O de sempre, ele dizia, dando de ombros. Muitos e-mails, algumas reuniões. E o seu? Os olhos de Gabriela sempre brilhavam quando falava da faculdade de culinária e do negócio de bolos, que crescia cada vez mais. Em apenas 2 meses na cidade, ela já tinha construído uma clientela fixa, principalmente cafés locais e pequenos eventos. A professora Martinez disse que meu bolo de cereja com amêndoas foi o melhor da turma hoje, ela contou uma noite, saltitando de animação. Ela disse que eu tenho mãos abençoadas para a confeitaria. Lucas sorriu, genuinamente orgulhoso. Havia algo especial em ver Gabriela alcançar seu próprio sucesso, sem saber da riqueza que ele poderia oferecer. Enquanto isso, na Vértice Inovações, a luta contra a tomada hostil estava drenando sua energia. Otávio Vilar era implacável, usando táticas cada vez mais agressivas para ganhar controle. Ele convenceu mais 3 acionistas a vender, Marcos informou numa reunião tensa. Está a apenas 7% do controle majoritário. Lucas bateu na mesa, frustrado. Marquem uma coletiva de imprensa para amanhã. Vou anunciar nossa nova linha de produtos antes do previsto. Isso deve elevar o valor das ações e dificultar a tomada. A secretária anotou rapidamente. Às 10 horas está bom. Perfeito, Lucas confirmou, checando mentalmente sua agenda. Gabriela estaria na faculdade nesse horário, então não haveria risco. Viver uma vida dupla estava se tornando cada vez mais difícil. Havia dias em que ele quase escorregava, quase mencionava algo sobre a empresa para Gabriela, ou quase ligava para Marcos na frente dela. Cada vez mais, sentia o peso da mentira que havia construído. Uma tarde, Gabriela chegou em casa radiante. Tive uma ideia incrível, ela exclamou, jogando a mochila no sofá. Estou trabalhando numa linha de bolos gourmet para a faculdade. Combinações criativas, tipo lavanda com limão siciliano e chocolate picante com cardamomo. Isso parece delicioso, Lucas disse, genuinamente interessado. Minha professora diz que tenho talento para a criatividade. Ela se aproximou, segurando as mãos dele. Então pensei, e se eu começasse a vender esses bolos especiais para empresas, sabe, para eventos corporativos, recepções, esse tipo de coisa? Lucas sentiu o coração disparar. Empresas?
Eu sei, Gabi. Empresas grandes geralmente contratam serviços de buffet profissionais. Mas é exatamente esse o ponto. Ela estava tão animada que não percebeu a hesitação dele. Posso começar com empresas menores, construir um portfólio, e tenho uma receita secreta de família de bolo de canela que ninguém resiste. Vendo o quanto ela estava empolgada, Lucas não teve coragem de desanimá-la. É uma ótima ideia, ele finalmente disse. Só tenha paciência. Essas coisas levam tempo. Claro, Roma não foi construída em um dia, ela sorriu. Vou começar amanhã, distribuindo amostras em alguns prédios comerciais aqui perto. Lucas engoliu em seco, imaginando Gabriela aparecendo de surpresa na sua empresa com amostras de bolo. O risco crescia a cada dia. Na semana seguinte, enquanto Lucas passava por mais uma reunião tensa sobre a tentativa de tomada hostil, Gabriela enfrentava seus próprios desafios na universidade. O campus da USP era muito diferente da pequena faculdade da cidade de onde ela tinha vindo. A maioria dos estudantes de culinária vinha de famílias ricas, usava roupas de grife e falava sobre estágios em restaurantes com estrela Michelin ao redor do mundo. Gabriela, com suas roupas modestas e jeito interiorano, rapidamente se tornou alvo fácil de um grupo específico de garotas. Olha quem chegou, a princesinha da fazenda, Vanessa Marques comentou quando Gabriela entrou no laboratório de cozinha. Vanessa era filha de um conhecido crítico gastronômico. Vamos aprender a fazer pudim caipira hoje? Suas amigas, Rebeca Lima e Estefânia Rocha, riram como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham ouvido. Gabriela respirou fundo e ignorou, como sempre fazia. Concentrou-se em preparar o prato do dia, uma versão refinada de uma sobremesa brasileira tradicional. Não deixa elas te atingirem, sussurrou Kim, uma colega coreana que tinha se tornado amiga dela. Elas são só umas mimadas que nunca precisaram conquistar nada na vida. Gabriela deu um sorriso agradecido. Não se preocupa. Cresci com duas irmãs mais velhas. Sei lidar com implicância. Mas as coisas pioraram quando a professora anunciou os grupos do projeto final. Marques, Gabriela Souza, Rebeca Lima e Estefânia Rocha, vocês vão fazer o cardápio de primavera. O rosto de Vanessa se contorceu de desânimo. Professora, posso trocar de grupo? Sou alérgica a gente que cheira esterco de vaca. A sala ficou em silêncio. A professora encarou Vanessa com seriedade. Senhorita Marques, esse comentário é completamente inapropriado. Você vai trabalhar com o grupo designado ou vai receber 0 no projeto. Vanessa revirou os olhos, mas não discutiu mais. Depois da aula, Gabriela foi ao banheiro para se recompor. As palavras de Vanessa tinham doído mais do que ela gostaria de admitir. Olhando no espelho, pensou no pai, nas irmãs, na fazenda que tanto amava. Nunca tenha vergonha das suas raízes, seu pai sempre dizia. Elas são o que te fazem forte. Com determinação renovada, Gabriela decidiu seguir em frente com seu plano de vender bolos para empresas. Naquela tarde, preparou várias amostras de seus melhores bolos, de maçã com canela, chocolate com laranja, e cocô com limão. No dia seguinte, vestiu suas melhores roupas, uma saia azul marinho e uma blusa branca que Ana tinha lhe dado de presente, e foi até o centro comercial com sua caixa de amostras. O que Gabriela não sabia era que, naquele mesmo dia, Lucas estava dando uma coletiva de imprensa no saguão do seu prédio, anunciando uma nova tecnologia com a qual esperava revolucionar o mercado e salvar sua empresa da tomada. Gabriela começou pelos prédios menores, onde teve respostas variadas. Algumas recepcionistas provaram os bolos com alegria e pediram cartões de visita. Outras mal olharam antes de mandá-la embora. No fim da tarde, cansada mas ainda cheia de esperança, chegou a um alto arranha-céu de vidro. Vértice Inovações, diziam as letras elegantes na entrada. Última tentativa do dia, ela murmurou para si mesma, ajeitando o cabelo antes de entrar. No saguão luxuoso, aproximou-se da recepção. Boa tarde. Meu nome é Gabriela Souza. Sou estudante de culinária e estou começando um pequeno serviço de confeitaria para eventos corporativos. Trouxe algumas amostras, se quiser experimentar.
A recepcionista, uma mulher bem vestida na casa dos 50 anos, sorriu educadamente. Que gentileza! Adoro o bolo. Ela olhou ao redor, como se checasse se ninguém estava vendo. Posso provar um? Claro. Gabriela abriu a caixa, revelando as mini amostras cuidadosamente decoradas. Enquanto a recepcionista provava o bolo de canela e soltava pequenos sons de deleite, Gabriela ficou ali parada, admirando o saguão impressionante e seu design elegante. Foi então que seus olhos captaram algo, ou melhor, alguém familiar. Atravessando o saguão em direção aos elevadores privados estava Lucas. Seu Lucas. Mas não o Lucas que ela conhecia, aquele que usava roupas simples e sempre parecia cansado do trabalho de assistente. Este Lucas usava um terno perfeitamente alinhado, caminhava com a confiança de quem era dono do lugar, e conversava com dois homens internos igualmente caros. Senhor Andrade, um dos homens chamou. Ótima apresentação hoje. A imprensa está adorando o anúncio. Obrigado, Rodrigo. Lucas, seu marido, respondeu com um sorriso confiante. Fala pro pessoal do marketing intensificar a campanha. Quero todo mundo falando dessa tecnologia até o fim da semana. Gabriela congelou. A caixa de amostras escorregou de suas mãos e bateu no chão com um baque surdo. Os bolos se espalharam pelo piso de mármore polido. A recepcionista olhou, alarmada. Você está bem, querida? Mas Gabriela não conseguia falar. Não conseguia se mover. Seus olhos ficaram presos em Lucas, seu marido, o homem que ela achava que era um assistente administrativo mal pago, mal conseguindo pagar o pequeno apartamento deles, sendo tratado como o dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Antes que Lucas pudesse vê-la, Gabriela se recompôs o suficiente para se agachar, recolher os bolos espalhados e murmurar um pedido de desculpas à recepcionista confusa. Com as pernas trêmulas e o coração disparado, ela saiu cambaleando do prédio. Peças começaram a se encaixar em sua mente. As horas longas no trabalho, as ligações que ele sempre fazia em particular, o jeito como falava de negócios quando achava que ela não estava prestando atenção. Seu marido, o homem que tinha prometido amá-la e respeitá-la, estava vivendo uma mentira. E ela, a garota do interior que acreditava ter encontrado o amor verdadeiro, era só mais uma parte dessa mentira. Com lágrimas embaçando a visão, Gabriela pegou o ônibus de volta ao apartamento. Seus sonhos de vender bolos para empresas foram esquecidos por um momento, sob o peso da traição. A viagem para casa pareceu a mais longa de sua vida. Sentada no ônibus com a caixa de bolos amassada no colo, ela tentava processar o que tinha acabado de ver. Lucas, seu marido, não era um assistente lutando para reconstruir a vida. Ele era, aparentemente, o dono de uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo. Quando chegou ao pequeno apartamento, Gabriela ficou parada na porta por alguns minutos, sobrecarregada demais para entrar. Tudo agora parecia parte de uma armação, um teatro, um palco montado para enganá-la. Finalmente, respirando fundo, girou a chave e entrou. Olhou ao redor com novos olhos. O sofá gasto, a mesa de centro com a perna quebrada, as cortinas desbotadas. Lucas, um homem rico, tinha escolhido viver ali com ela. Por quê? Seu celular tocou, assustando-a. Era Lucas. Oi, Gabi. Vou ter que ficar até mais tarde no trabalho. Não me espera pro jantar, tá? Tudo bem, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Boa sorte no trabalho. Você está bem? Sua voz está diferente. Estou bem. Só cansada. A faculdade pesou hoje. As mentiras vinham fácil agora, ela percebeu com tristeza. Tá bom. Te amo. Gabriela desligou sem responder. Aquelas palavras, te amo, pareciam vazias agora. O que significavam? Vindas de alguém vivendo uma mentira completa. Ela passou as horas seguintes em transe, sentada no sofá, revivendo cada momento dos últimos meses. A suposta falência de Lucas, o casamento apressado, a mudança para São Paulo, o apartamento modesto, o emprego de assistente. Tudo mentira. Por que um homem rico e poderoso fingiria ter perdido tudo?
Por que se casaria com ela sob pretextos falsos? Por que viveria naquele apartamento apertado quando poderia estar numa mansão? A resposta a atingiu como um soco no estômago. Ele estava testando ela. Tentando ver se ela o amava por quem ele era ou pelo dinheiro. E ela, uma romântica incorrigível, tinha caído direto na armadilha. Lágrimas de raiva e humilhação escorriam pelo rosto quando ouviu a chave na porta. Era quase meia-noite e Lucas finalmente chegava do trabalho. Gabi, ele chamou ao entrar, surpreso ao vê-la acordada. Achei que já estaria dormindo. Ela ficou em silêncio, apenas olhando para ele. Lucas parecia cansado, o cabelo levemente bagunçado, olheiras profundas. Sempre atuando. O que foi? Ele perguntou, se aproximando. Você andou chorando? Quem é você, Lucas? A pergunta saiu como um sussurro. Como assim? Quem é você, de verdade? Ela se levantou, encarando-o, porque claramente você não é quem disse que era. O rosto dele empalideceu. Não sei do que você está falando, Gabi. Estou cansado. Podemos conversar amanhã? Eu fui ao centro hoje, ela continuou, ignorando a tentativa dele de escapar. Tentando vender meus bolos para empresas, lembra? Aquela ideia que você achou que talvez não funcionasse. Lucas engoliu em seco, começando a entender. Engraçado como acabei na Vértice Inovações, aquele arranha-céu enorme de vidro, e adivinha quem eu vi lá? Gabi, eu posso explicar. Eu vi você, Lucas, ela gritou, toda a raiva contida explodindo de uma vez. Vestindo um terno caro, dando ordens, sendo chamado de chefe. Lucas fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o golpe. O show acabou, ela continuou, tremendo de raiva. Quero a verdade. Agora. Ele caminhou devagar até o sofá e sentou-se, passando as mãos pelo rosto. Você tem razão, finalmente começou. Eu não perdi tudo. Na verdade, não perdi nada. Então foi tudo mentira desde o início? Nem tudo, ele argumentou, olhando para ela com olhos suplicantes. Meus sentimentos por você são reais, Gabi. Sempre foram. Ela riu, um som amargo. Seus sentimentos? Como posso acreditar em qualquer coisa que você diga agora? Eu sou o dono da Vértice Inovações, ele continuou, ignorando a pergunta. Vale bilhões. Tenho apartamentos, casas, carros de luxo, toda a vida que fingi ter perdido. Por quê? A pergunta dela era simples, mas cheia de dor. Por que fazer isso comigo? Lucas se levantou e começou a andar pela sala, claramente perturbado. Você não entende como é, Gabi. Crescer com dinheiro, sempre cercado de gente que só quer o que você tem, não quem você é. Ele parou e a olhou intensamente. Anos atrás, antes de te conhecer, eu era noivo. Bianca, linda, inteligente, de boa família. Sua voz tremeu levemente. Eu realmente a amava e achava que ela sentia o mesmo. O que aconteceu? Gabriela perguntou, mesmo contra a própria vontade. Uma semana antes do casamento, fui fazer uma surpresa para ela. Ouvi ela ao telefone com o amante. A amargura na voz dele era clara. Ela estava rindo, dizendo quão fácil seria se casar comigo, ficar com metade da minha fortuna no divórcio, e depois fugir com ele. Gabriela sentou-se de novo, atônita com a revelação. Depois disso, nunca mais confiei em ninguém. Construí muros ao meu redor até te conhecer. Um sorriso triste, pequeno, surgiu em seu rosto. Você era diferente de todas as outras. Simples, genuína, trabalhadora. Mas a dúvida sempre estava lá. Então você decidiu me testar. Sim, ele admitiu, baixando a cabeça. Quando nos apaixonamos, eu não conseguia acreditar que alguém como você pudesse amar de verdade alguém como eu, sem se importar com meu dinheiro. Eu precisava ter certeza. E você teve sua resposta, não teve? Ela se levantou, furiosa. Quando eu abri mão de tudo para ficar com você, quando minha família te acolheu,
quando eu te pedi em casamento achando que éramos só duas pessoas comuns recomeçando. Lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Gabriela. Sim, eu tive minha resposta, ele sussurrou, também com lágrimas nos olhos. E foi mais do que eu jamais sonhei. Você me mostrou um tipo de amor que eu nem sabia que existia, Gabi. E em troca, você mentiu para mim sobre tudo. Não sobre te amar, ele insistiu, se aproximando. Nunca sobre isso. Gabriela deu um passo para trás, como se o toque dele fosse queimá-la. Você não sabe o que é amor, Lucas. Amor é confiança, é honestidade, é respeito. Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão. O que você fez não foi amor. Foi manipulação. Por favor, Gabi, ele implorou, tentando pegar as mãos dela. Eu posso consertar isso. Podemos recomeçar de verdade agora. Sem mais mentiras. Vou te mostrar minha vida real. Podemos morar onde você quiser, ter tudo. Você acha que é isso que eu quero? Ela o interrompeu, incrédula. Seu dinheiro? Suas mansões? Seus carros de luxo? Não, eu. Você ainda não entendeu. Ela balançou a cabeça, desapontada. Eu vou embora, Lucas. Não, por favor. Ele parecia desesperado agora. Me dá uma chance de consertar isso. Eu te amo, Gabriela. Amor sem confiança não significa nada. Ela caminhou até o quarto, puxou uma mala debaixo da cama e começou a jogar suas roupas dentro. Espero que um dia você entenda o que realmente importa na vida, mas vai ser sem mim. Lucas a seguiu, implorando, explicando, chorando, mas Gabriela já tinha decidido. Em menos de uma hora, suas coisas estavam arrumadas e ela chamou um táxi. Aonde você vai? Lucas perguntou, derrotado, enquanto ela esperava na calçada. Pra casa. Minha casa de verdade. A voz dela estava calma agora, a tempestade interna substituída por uma resignação silenciosa. Não vem atrás de mim, Lucas. Acabou. Quando o táxi chegou, Gabriela entrou sem olhar para trás. Enquanto o carro se afastava, ela permitiu-se um último momento de fraqueza. Olhou pelo vidro traseiro e viu Lucas parado na calçada, a figura solitária de um homem que tinha tudo, mas que acabará de perder o que realmente importava. A viagem de volta para casa foi uma jornada cheia de dor e reflexão para Gabriela. Durante as longas horas de viagem, ela alternava entre lágrimas silenciosas e uma raiva profunda que queimava por dentro. Como pôde ser tão ingênua? Como não percebeu os sinais? Ainda mais doloroso era admitir que, apesar de tudo, ela ainda amava Lucas. O homem que conheceu na fazenda, que trabalhou lado a lado com seu pai, que a pediu em casamento com lágrimas nos olhos, esse homem ainda vivia em seu coração, mesmo que fosse apenas um personagem interpretado por um ator habilidoso. Quando finalmente chegou à fazenda, já era quase noite. A visão da casa simples onde cresceu, com fumaça saindo da chaminé e galinhas ciscando pelo quintal, trouxe um nó na garganta. Este era o seu lugar, sua verdade. Miguel estava no celeiro quando ouviu o táxi se aproximando. Saiu bem a tempo de ver a filha caçula descendo do carro, mala na mão e olhos vermelhos de chorar. Ele não precisou de explicações. Apenas abriu os braços, e Gabriela correu para eles como fazia quando era pequena. Papai, ela soluçou, se agarrando a ele como uma tábua de salvação. Está tudo bem, minha filha, ele sussurrou, acariciando gentilmente seu cabelo. Você está em casa agora. Ana e Clara, alertadas pelo alvoroço, logo se juntaram ao abraço. Por um longo momento, a família ficou assim, unida, dando a Gabriela o conforto que só o amor verdadeiro de uma família pode oferecer. Mais tarde, sentada à mesa da cozinha com xícaras de chá fumegantes, Gabriela contou tudo. A verdade sobre a identidade de Lucas, a mentira que ele havia construído, o teste cruel ao qual a submeteu. Enquanto falava, viu as expressões da família mudarem de surpresa para raiva, e finalmente para tristeza. Pai, Ana estava tão furiosa que não conseguia encontrar as palavras certas. Como ele pôde fazer isso? Brincar com seus sentimentos, com a família inteira?
É doentio. Um homem com sérios problemas de confiança, Clara concordou, segurando a mão da irmã mais nova. Miguel ficou em silêncio por mais tempo que os outros, o rosto enrugado mais sério do que nunca. Quando finalmente falou, sua voz estava pesada de decepção. Eu senti que tinha algo errado com ele desde o início, ele admitiu. O jeito como olhava para as nossas coisas simples, como se estivesse estudando uma espécie exótica. Mas achei que fosse só o choque de ter perdido tudo. Ele balançou a cabeça devagar. Nunca imaginei uma mentira tão elaborada, tão cruel. Não é culpa sua, pai, Gabriela disse, apertando a mão áspera dele. Ele enganou todos nós. E agora? Ana, sempre a prática. O que você vai fazer? Gabriela suspirou, olhando pela janela para a fazenda que tanto amava. Recomeçar. Aqui, onde sempre pertenci. Ela tentou sorrir, embora os olhos ainda parecessem tristes. Vou tentar transferir de volta para a faculdade local, continuar fazendo bolos, um dia de cada vez. Clara e Ana assentiram, mostrando apoio. Miguel, porém, ainda parecia preocupado. E o casamento? Legalmente, você ainda é casada. Vou cuidar do divórcio, Gabriela respondeu com firmeza. Não quero nada dele. Só quero esquecer que Lucas Andrade um dia existiu. Naquela noite, deitada em sua velha cama, Gabriela chorou até não ter mais lágrimas. Não só pelo amor que tinha perdido, mas pela inocência que nunca mais recuperaria. Lucas tinha levado mais do que seu coração. Tinha levado sua capacidade de confiar. Nos dias seguintes, Gabriela tentou voltar ao ritmo da vida na fazenda. Acordava cedo, ajudava o pai com as tarefas, e fazia bolos para vender na feira local. Por fora, parecia estar lidando bem com tudo, mas por dentro, se sentia vazia. Uma semana depois de voltar, começou a se sentir estranhamente mal, náusea matinal, tontura, fadiga extrema. No início, culpou o estresse emocional, mas quando a náusea não parou, Clara, com sua formação em enfermagem, sugeriu um teste de gravidez. Isso é impossível, Gabriela protestou, embora um arrepio percorresse sua espinha. A gente tomava cuidado. Nenhum método é 100% infalível, Clara lembrou gentilmente. E vocês estavam tentando construir uma vida juntos. Talvez, sem perceber. Relutante, Gabriela concordou em fazer o teste. A espera pelo resultado pareceu os minutos mais longos de sua vida. Quando as duas linhas rosa apareceram na pequena janela, seu mundo virou de cabeça para baixo novamente. Grávida. Ela estava carregando o filho de Lucas. A notícia caiu sobre a família como um raio em céu claro. Ana se preocupou com as implicações financeiras. Clara, sempre emotiva, chorou de alegria apesar das circunstâncias. Miguel, depois do choque inicial, assumiu uma postura prática. Ele precisa saber, disse com firmeza. Ele é o pai dessa criança. Não, Gabriela disse com convicção. O Lucas mentiu sobre tudo, pai. Tudo. Não quero meu filho crescendo perto de alguém assim. Mas minha decisão está tomada, ela interrompeu, com uma determinação que surpreendeu a todos. Vou criar esse bebê sozinha. Temos uma família aqui. É tudo o que precisamos. Miguel não discutiu mais, respeitando a decisão da filha, embora seu rosto mostrasse que não concordava totalmente. 2 semanas depois, durante uma consulta de rotina, Gabriela recebeu outra surpresa que a deixou sem fôlego. Parabéns, senhora Souza, a médica disse com um sorriso, apontando para a tela do ultrassom. Você está esperando gêmeos. Gêmeos. 2 bebês. Teria sido uma notícia maravilhosa em outras circunstâncias, se ela estivesse casada com um homem que a amasse de verdade, se não estivesse começando do zero, se sua vida não estivesse em total desordem. Naquele mesmo dia, a médica expressou preocupação com a pressão alta de Gabriela. Você precisa evitar estresse, ela avisou, séria. Gravidez de gêmeos já é de maior risco, e com sua pressão, estou classificando isso como alto risco. Mais uma complicação. Gabriela assentiu,
prometendo se cuidar, embora por dentro estivesse em pânico. Como poderia ficar calma quando sua vida parecia um furacão? Para piorar as coisas, uma seca severa atingiu a região naquele verão. As plantações da fazenda começaram a murchar sob o sol implacável, ameaçando a principal fonte de renda da família. Miguel passava dias inteiros tentando salvar o que podia, racionando a pouca água que tinham. Vamos superar isso. Ana tentou se manter otimista durante o jantar, embora as olheiras profundas revelassem suas preocupações. A gente sempre supera. Gabriela olhou para a família, o pai envelhecido trabalhando além dos limites, as irmãs exaustas equilibrando empregos e ajuda na fazenda, e sentiu um peso enorme no peito. Agora, tinham mais duas bocas para alimentar, e a situação financeira piorava. Numa tarde particularmente quente, enquanto ajudava o pai a checar o sistema de irrigação improvisado, Gabriela sentiu uma forte tontura e teve que se apoiar no ombro dele para não cair. Você precisa descansar, Miguel disse com firmeza. Pensa nos bebês. Estou bem, pai. Só um pouco tonta com o calor. O olhar que Miguel lhe deu era cheio de preocupação e algo mais, um entendimento silencioso de que as coisas não podiam continuar assim. Filha, ele começou com cuidado, sei que você não quer ouvir isso, mas o Lucas tem direito de saber sobre os bebês, e financeiramente. Não, ela o cortou bruscamente. Não vou usar meus filhos como desculpa para pedir dinheiro a ele. Não é pedir, Miguel disse gentilmente. É direito deles. E do jeito que as coisas estão aqui, vamos dar um jeito, ela insistiu. Sempre demos. Mas naquela noite, sozinha em seu quarto, Gabriela permitiu-se encarar a verdade. As coisas estavam críticas. A fazenda mal produzia o suficiente para sustentar a família, quanto mais criar mais duas crianças. Suas economias eram mínimas. As despesas médicas já estavam se acumulando. Seria errado aceitar ajuda financeira de Lucas para os bebês? Seu orgulho valia mais do que o bem-estar de seus filhos? A resposta era clara, mas ainda dolorosa de admitir. Na manhã seguinte, relutante, ela pegou o telefone para ligar para Lucas. Seu dedo pairou sobre o botão de discar, mas ela não conseguiu apertá-lo. Ainda não, ela sussurrou para si mesma, largando o telefone. Preciso tentar mais um pouco sozinha. O que Gabriela não sabia era que, a centenas de quilômetros dali, em São Paulo, Lucas já tinha começado a procurá-la, determinado a consertar o estrago que havia causado, custasse o que custasse. Lucas passou os primeiros dias depois da partida de Gabriela em um estado de negação e autopiedade. Ficou no pequeno apartamento, recusando-se a voltar para sua cobertura luxuosa, como se ficar ali pudesse de alguma forma manter Gabriela por perto. Ignorou as ligações de Marcos e de sua equipe na Vértice, afogando-se em álcool e arrependimento. No quarto dia, depois de uma noite particularmente difícil, o despertador de Gabriela, que ela tinha esquecido de levar, tocou às 5 da manhã. Aquele som familiar, que antes marcava o começo de mais um dia com a mulher que amava, agora ecoava pelo apartamento vazio como um lembrete fantasmagórico. Lucas se sentou na cama, encarando o pequeno relógio como se ele guardasse todas as respostas do mundo. A rotina matinal de Gabriela voltou à sua mente. Como ela sempre acordava antes dele, fazia café fresco, cantarolava baixinho enquanto arrumava a mesa. Pequenos momentos de felicidade real que ele havia jogado fora por causa do próprio medo. O que eu fiz? Ele murmurou para o quarto vazio. Naquele momento, algo mudou dentro dele. A autopiedade deu lugar à determinação. Ele tinha cometido o maior erro de sua vida, mas não ia desistir. Lutaria por Gabriela. Provaria que era digno dela. O primeiro passo era descobrir onde ela estava, embora ele suspeitasse fortemente que tinha voltado para a fazenda da família. Chegou a considerar contratar investigadores particulares, mas descartou a ideia imediatamente. Já tinha quebrado a confiança de Gabriela com mentiras e manipulação. Não ia cometer o mesmo erro de novo. Em vez disso, ligou diretamente para a fazenda da família Souza. O telefone tocou várias vezes antes de Ana atender, sua voz ficando fria ao reconhecê-lo. O que você quer, Lucas? Ou devo dizer, Sr. Andrade, o grande empresário?
Ele engoliu o orgulho, aceitando o sarcasmo que merecia. Ana, por favor, preciso falar com a Gabriela. Ela não quer falar com você. Eu entendo, mas... Não, você não entende, Ana disparou, a voz tremendo de raiva. Você quebrou minha irmã. Ela voltou para cá uma sombra do que era. Você brincou com os sentimentos dela, com a família inteira. Foi cruel e imperdoável. As palavras dela atingiram Lucas como golpes, cada uma mais dolorosa que a anterior. Você tem razão, ele admitiu, a voz baixa. Fui egoísta e cruel. Não mereço perdão, mas preciso tentar consertar as coisas. Algumas coisas não têm conserto, Lucas. Por favor, Ana. Só me diga como ela está. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, Ana suspirou. Ela está lidando com isso. É tudo o que você precisa saber. Antes que Lucas pudesse dizer mais uma palavra, Ana desligou. Nos dias seguintes, Lucas mandou cartas diárias para Gabriela. Não e-mails ou mensagens de texto, cartas escritas à mão, onde derramava o coração, página após página. Confessou seus medos, suas inseguranças, o vazio que sentia sem ela. Falou sobre a transformação acontecendo dentro dele, como seus olhos tinham se aberto para o que realmente importava na vida. Nunca recebeu resposta. Enquanto isso, voltou ao trabalho na Vértice, mergulhando com renovada intensidade em salvar a empresa da tomada hostil. Não mais por poder ou dinheiro, mas pelos milhares de funcionários cujos empregos dependiam dele. Aquilo, ele percebeu, era responsabilidade. Algo que Gabriela e sua família tinham lhe ensinado. Você parece diferente, Marcos disse durante uma reunião, observando-o com curiosidade. Mais centrado. O que aconteceu durante essas semanas que você sumiu? Lucas deu um sorriso triste. Aprendi o que realmente importa, e o que custa perder isso. A luta contra Otávio Vilar ainda era feroz, mas Lucas estava ganhando terreno. Sua nova linha de produtos tinha sido um grande sucesso, elevando o valor das ações da empresa e dificultando muito a tomada. Mas por mais que se concentrasse no trabalho, seus pensamentos sempre voltavam para Gabriela. Um dia, quase 2 meses depois de ela ter ido embora, Lucas recebeu uma ligação que mudou tudo. Era de uma clínica médica numa pequena cidade perto da fazenda dos Souza. Senhor Andrade, aqui é a doutora Ramos. Estou ligando sobre sua esposa, Gabriela Souza. O coração de Lucas disparou. Aconteceu alguma coisa com ela? Ela desmaiou durante uma consulta hoje, e precisávamos entrar em contato com o contato de emergência dela. Ela está estável agora, mas considerando o estado dela. Que estado? Lucas interrompeu, o pânico crescendo na voz. Houve uma pausa do outro lado. A gravidez, senhor. Presumi que o senhor já soubesse. Lucas sentiu o mundo parar. Gravidez. Gabriela estava grávida. Ah, meu Deus! A médica parecia genuinamente preocupada. Senhor Andrade, sua esposa está grávida de gêmeos. É uma gravidez de alto risco por causa da hipertensão. Pensei que ela tivesse contado ao pai. Lucas mal conseguiu agradecer e desligar antes de desabar na cadeira. Gabriela estava esperando não um, mas 2 bebês. Seus filhos. E ela nunca tinha planejado contar a ele. Em 1 hora, Lucas estava a caminho da fazenda dos Souza. Dessa vez, não haveria cartas ou ligações. Ele precisava ver Gabriela pessoalmente, estar ao lado dela e dos bebês a caminho. Nada mais importava. Quando chegou à fazenda, a primeira coisa que notou foi o estado ruim das plantações. A seca claramente tinha cobrado seu preço. Plantas murchas e solo seco e rachado por toda parte. As coisas pareciam sérias. Estacionou o carro, um modelo bem mais modesto que seu Range Rover habitual, a certa distância e caminhou até a casa, o coração disparado. Antes mesmo de chegar à varanda, Miguel apareceu na porta, braços cruzados e expressão severa. Eu sabia que você viria, mais cedo ou mais tarde, disse o homem mais velho, sem nenhum traço de boas-vindas na voz. Miguel,
por favor, Lucas implorou. Preciso vê-la. Acabei de descobrir sobre os bebês. Ela não quer te ver. Eu entendo, mas... Não, você não entende. Miguel o cortou, descendo os degraus para encará-lo. Minha filha confiou em você. Eu confiei em você. Você entrou na nossa vida, aceitou nossa hospitalidade, se casou com a Gabriela, tudo baseado em mentiras. Lucas baixou a cabeça, incapaz de negar a verdade. Não estou orgulhoso do que fiz, admitiu. Foi errado, imperdoável, até. Mas agora tem duas crianças envolvidas, meus filhos. Por favor, Miguel, só me deixa vê-la. Os olhos do homem mais velho examinaram cuidadosamente o rosto de Lucas. Ela está descansando agora. A médica pediu repouso absoluto depois do desmaio de hoje. Volta amanhã. Não era um não definitivo, e Lucas se agarrou a essa fresta de esperança. Estarei aqui ao amanhecer, prometeu. Quando Lucas voltou no dia seguinte, foi Clara quem o recebeu, tão fria quanto o pai e a irmã mais velha. A Gabriela não quer te ver, ela disse. Ela disse que, se você realmente a ama, vai respeitar a decisão dela. Lucas sentiu o golpe, mas não desistiu. Voltou no dia seguinte, e no outro depois desse. Todo dia, um membro diferente da família o recebia com a mesma mensagem. Gabriela não queria vê-lo. No quinto dia, quando chegou à fazenda, encontrou Ana sozinha, carregando baldes de água para as plantas. Ela ainda não quer me ver? Perguntou, já esperando a resposta de sempre. Ana largou os baldes, enxugando o suor da testa com o braço. O que você acha? Você partiu o coração dela em 1000 pedaços. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso, se ela deixar. Ele olhou ao redor, para os campos secos. A seca está piorando, não está? Observador, não é? Ela respondeu com sarcasmo. Já perdemos metade da colheita. Se não chover nos próximos dias, vamos perder tudo. Lucas hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu posso ajudar, Ana. Tenho recursos. Posso trazer sistemas de irrigação, contratar mão de obra extra. Não queremos seu dinheiro, ela cortou, o orgulho claro na voz. Já passamos por isso antes. Vamos superar de novo. Não é sobre o dinheiro. É sobre os bebês, meus filhos. Lucas olhou direto nos olhos dela. E a Gabriela, porque eu a amo mais do que jamais achei possível amar alguém. Algo no olhar dele deve ter tocado Ana, porque sua expressão amoleceu um pouco. Olha, eu não concordo com o que você fez. Foi cruel e manipulador. Ela suspirou, parecendo dividida. Mas também vejo como você tem vindo aqui todo dia, como manda essas cartas que a Gabriela finge não ler, mas guarda na gaveta da cômoda. Uma pequena centelha de esperança se acendeu no peito de Lucas. Ela guarda minhas cartas? Não muda de assunto. Ana pegou os baldes de novo. Se você realmente quer ajudar, respeita o espaço dela. Dá tempo. Lucas assentiu, levando o conselho a sério. Ainda assim, não conseguia simplesmente ir embora. Não quando Gabriela estava carregando seus filhos numa gravidez de alto risco. Não quando a família dela estava passando por dificuldades financeiras por causa da seca. Foi então que teve uma ideia. Se não podia ajudar diretamente, faria isso indiretamente, de um jeito que não feriria o orgulho deles nem pressionaria Gabriela. Naquela mesma noite, uma tempestade violenta atingiu a região. Ventos fortes, raios, granizo, uma receita perfeita para a destruição. Ao amanhecer, a família Souza saiu de casa para encontrar parte do telhado arrancado, uma das paredes do celeiro desmoronada, e vários equipamentos agrícolas danificados. Isso é o fim, Miguel murmurou, olhando devastado para os estragos. Não tem como pagarmos por todo esse conserto. Naquele momento, uma caminhonete apareceu na estrada de terra, seguida por mais duas. A primeira parou em frente à casa, e uma mulher de meia idade desceu, usando uma camiseta com o logo de uma organização humanitária. Família Souza, ela perguntou,
checando uma prancheta. Somos da Mãos Amigas. Recebemos notícia dos danos da tempestade de ontem à noite e viemos ajudar na reconstrução. Miguel franziu a testa, confuso. Não chamamos ninguém, e não temos como pagar pelos consertos. A mulher sorriu gentilmente. Não precisa se preocupar, senhor. Somos uma organização sem fins lucrativos. Todos os materiais e mão de obra são doações de empresas locais que se importam com pequenos agricultores afetados por desastres naturais. Enquanto falava, as outras caminhonetes começaram a descarregar madeira, materiais de telhado, ferramentas, e até um pequeno gerador. Uma equipe de cerca de 20 pessoas, todas usando a mesma camiseta da ONG, desceram e começaram a se organizar para o trabalho. Isso parece meio conveniente demais, Ana comentou, desconfiada. A mulher apenas sorriu. Às vezes a sorte muda, não é? Agora, se puderem nos mostrar os principais danos, vamos saber por onde começar. A família, embora hesitante no início, não estava realmente em posição de recusar ajuda. Aos poucos, deixaram as dúvidas de lado e começaram a trabalhar com a equipe da ONG, reparando os danos e até fazendo melhorias que nunca teriam conseguido sozinhos. O que a família Souza não sabia era que a Mãos Amigas tinha sido criada exatamente 48 horas antes, totalmente financiada por Lucas Andrade, com o único propósito de ajudar aquela fazenda, sem revelar seu envolvimento. Enquanto a reconstrução acontecia, Gabriela permanecia em repouso absoluto, seguindo as ordens médicas. Pela janela, observava a movimentação no quintal, o coração dividido entre gratidão pela ajuda inesperada e suspeita de que havia algo mais por trás. Naquela mesma tarde, recebeu uma ligação da clínica. Seus exames mostravam que a pressão arterial ainda estava perigosamente alta, e a médica recomendou internação imediata para monitoramento constante. Não posso ir para o hospital, Gabriela protestou ao telefone. Minha família precisa de mim aqui, e não podemos pagar uma internação longa. Senhora Souza, não estamos falando só da sua saúde, mas da vida dos seus bebês, a médica disse com firmeza. Pré-eclâmpsia é uma condição séria que pode levar a complicações fatais. Você precisa vir hoje. Relutante, Gabriela concordou. Clara levou ao hospital naquela mesma tarde, prometendo visitá-la todos os dias. O que Gabriela não sabia era que, ao chegar, encontraria uma suíte privada esperando por ela, com os melhores especialistas em gravidez de alto risco já designados para o caso dela. Tudo discretamente organizado por Lucas. No terceiro dia de internação, quando seu estado finalmente começou a se estabilizar, Gabriela acordou no meio da noite com a estranha sensação de que havia alguém no quarto. Devagar, abriu os olhos e viu uma figura sentada na poltrona ao lado da cama, segurando sua mão. Era Lucas. Ele não tinha percebido que ela estava acordada. Sua cabeça estava baixa, olhos fechados, como se estivesse rezando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enquanto acariciava gentilmente a mão dela. Por favor, fica bem, ele sussurrou, a voz quebrando. Você e nossos bebês. Tudo bem se você nunca me perdoar. Só quero que vocês fiquem bem. Eu te amo tanto, Gabi. Tanto que dói. Gabriela fechou os olhos rapidamente de novo, fingindo ainda estar dormindo. Seu coração disparou, dividido entre a raiva da traição e a profunda emoção de ver o homem que ainda amava tão vulnerável, tão verdadeiramente arrependido. Mais tarde, quando a enfermeira entrou para checar seus sinais vitais, ela perguntou casualmente se alguém tinha visitado durante a noite. Ah, sim, seu marido, a enfermeira respondeu casualmente. Ele tem vindo todas as noites desde que você foi internada. Sempre depois do horário de visita, quando todo mundo já foi embora. Fica aqui segurando sua mão até de manhã, depois vai embora antes de você acordar. Todas as noites. Gabriela repetiu, surpresa. Sim, coitado, parece exausto. Encontrei ele dormindo naquela cadeira desconfortável ontem. Ofereci café, mas ele disse que não queria acordar você com o cheiro. Naquela noite, Gabriela decidiu não fingir que estava dormindo quando Lucas chegasse. Esperou pacientemente, e quando ele entrou silenciosamente no quarto por volta da meia-noite, ela o cumprimentou com um simples oi.
Lucas congelou na porta, claramente pego de surpresa. Gabi, desculpa. Não queria incomodar. Já vou. Não, ela disse, se surpreendendo. Fica. Hesitante, ele se aproximou da cama, mantendo uma distância respeitosa. Como você está se sentindo? Melhor. Minha pressão está sob controle. Ela o observou por um momento. Você parece cansado. Estou bem, ele respondeu rapidamente, embora as olheiras profundas contassem uma história diferente. Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Havia tanto para dizer, tantas feridas abertas, mas nenhum dos dois sabia por onde começar. As cartas, Gabriela finalmente disse. Li todas. Sério? Os olhos de Lucas se acenderam de esperança. Isso não significa que eu te perdoo, ela esclareceu rapidamente. O que você fez me machucou profundamente, Lucas. Você brincou com meus sentimentos, com a família inteira. Eu sei. Ele baixou a cabeça. E vou passar o resto da vida me arrependendo. Por que você tem vindo aqui todas as noites? Porque eu não consigo ficar longe, ele admitiu, a voz instável. Mesmo sabendo que não mereço seu perdão, mesmo que a gente nunca recupere o que tínhamos, eu só preciso saber que nossos bebês estão bem. Gabriela apoiou a mão sobre a barriga levemente arredondada. Então você já sabe sobre os gêmeos? Sei. A médica me ligou quando você desmaiou. Ele fez uma pausa. Gabi, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas por favor, me deixa fazer parte da vida deles. Quero ser um pai presente. Quero ajudar de todas as formas que puder. E quanto à misteriosa ONG que apareceu na fazenda? Ou esse quarto de hospital particular que claramente custa mais do que minha família poderia pagar? Lucas pareceu envergonhado. Eu não podia simplesmente ficar parado vendo você e sua família passarem por dificuldades. Sabia que seu orgulho não deixaria você aceitar ajuda direta, então. Então você criou uma ONG falsa e subornou o hospital, ela disse, balançando a cabeça. Sempre o homem poderoso tentando controlar tudo e todos. Não foi assim, ele protestou. Eu só queria ajudar sem me impor, sem tornar as coisas mais difíceis para você. Queria respeitar seu espaço. Gabriela suspirou, o conflito claro em seu rosto. Por um lado, a dor da traição ainda estava fresca. Por outro, era impossível ignorar todo o esforço que Lucas estava fazendo, o arrependimento verdadeiro em seus olhos, e o amor que ele claramente ainda sentia. Eu preciso de tempo, Lucas, ela finalmente disse. Tempo para pensar, para curar, para decidir o que quero para mim e para nossos filhos. Eu entendo, ele assentiu, a decepção óbvia na voz. Vou respeitar isso, mas por favor, saiba que estarei aqui, Gabi, esperando o quanto for preciso. Ele se levantou para sair, mas parou na porta, se virando uma última vez. E por favor, não recusa ajuda na fazenda ou aqui no hospital. Não é por mim. É pelos bebês, pelos nossos filhos. Com essas palavras, ele saiu, deixando Gabriela sozinha com seus pensamentos turbulentos, e um coração que, apesar de tudo, começava lentamente a se abrir para a possibilidade do perdão. O que ela não sabia era que, ao sair do hospital naquela noite, Lucas encontrou Miguel no saguão. Aquele encontro inesperado levaria a uma conversa que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. Vamos brincar um pouco com quem só lê os comentários. Digitem o Coca-Cola ou nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos voltar à história. Lucas não esperava encontrar Miguel no hospital tão tarde da noite, muito menos ter uma conversa significativa com ele. Mas lá estavam eles, sentados num canto tranquilo do refeitório vazio, xícaras de café intocadas na frente. Você tem dormido aqui? Miguel perguntou, notando as roupas amassadas e o rosto não barbeado de Lucas. Na sala de espera, Lucas respondeu. Quero estar por perto caso aconteça alguma coisa. Miguel observou o genro por um longo momento.
Olhos cansados, ombros caídos, não era a imagem do poderoso CEO sobre o qual tinha lido nos jornais depois de descobrir a verdadeira identidade de Lucas. O que via era um homem partido, genuinamente preocupado. 3 noites dormindo em cadeiras de hospital, Miguel disse, balançando a cabeça devagar. Por que você não vai para um hotel? Sei que pode pagar o melhor da cidade. Lucas esfregou o rosto cansado. Não consigo ficar longe, e não mereço conforto enquanto a Gabriela sofre por minha causa. Ela? Miguel deu um gole no café, pensativo. Sabe, quando descobri o que você fez, tive vontade de te estrangular com minhas próprias mãos. Eu teria deixado, Lucas respondeu com um pequeno sorriso triste. O que você fez foi imperdoável, Miguel continuou, o tom firme. Mentir, manipular, brincar com os sentimentos da minha filha. Eu sei, Lucas disse, baixando a cabeça, aceitando a repreensão merecida. Mas, Miguel fez uma pausa, sua expressão endurecida amolecendo um pouco. Ver você aqui, noite após noite, mandando aquela ONG falsa para ajudar na fazenda sem buscar reconhecimento, pagando os melhores cuidados médicos para Gabriela sem ela saber, estou começando a achar que talvez tenha mais em você do que eu pensava. Lucas olhou para o homem mais velho, surpreso com a pequena abertura que estava sendo dada. Eu não sou o homem que fingi ser quando nos conhecemos, Lucas admitiu. Mas também não sou o mesmo homem que planejou aquele esquema cruel. A Gabriela e sua família me mudaram, Miguel. Me mostraram valores que nunca aprendi crescendo no mundo dos negócios. Miguel assentiu devagar, como se processasse as palavras. O que você quer agora, Lucas? De verdade? Quero uma segunda chance, ele respondeu sem hesitar. Quero mostrar a Gabriela que posso ser o homem que ela merece. Quero ser pai dos nossos filhos, um bom pai, e quero fazer parte da sua família, se vocês me deixarem. Palavras são fáceis, Miguel disse, embora não tão duramente quanto antes. Então me deixa provar com ações. Lucas se inclinou para a frente, sincero. Tenho uma proposta, não para Gabriela, mas para você. Miguel ergueu as sobrancelhas, curioso. Que proposta? Me deixa viver e trabalhar na fazenda por um mês. Não como o genro rico, não como o CEO, mas como um trabalhador comum. Sem privilégios, sem dinheiro, só minhas mãos e vontade de aprender. Se depois disso você ainda achar que eu não mudei, que não mereço uma segunda chance com sua filha, eu vou embora para sempre. Miguel pareceu genuinamente surpreso com a oferta. Você deixaria sua empresa por um mês para trabalhar numa fazenda? Posso resolver os assuntos mais urgentes remotamente, algumas horas por semana. O resto do tempo, serei só mais um par de mãos ajudando depois da tempestade. O homem mais velho considerou a proposta por alguns minutos, os olhos fixos em Lucas, avaliando sua sinceridade. E a Gabriela? Ela concordaria com isso? Não sei, Lucas admitiu. Provavelmente não, no início, mas não estou pedindo para voltar como marido dela. Só quero a chance de mostrar que mudei, que aprendi com meus erros. Miguel terminou o café, pensativo. Quando finalmente falou, sua voz era firme, mas não hostil. Um mês, então. Trabalho duro, sem tratamento especial, e você segue minhas regras. Uma semana depois, Gabriela recebeu alta do hospital. Seu quadro tinha se estabilizado o suficiente para continuar o tratamento em casa, desde que descansasse e comparecesse às consultas de acompanhamento. Clara veio buscá-la, falando animadamente sobre todas as melhorias na fazenda graças à misteriosa ONG. Consertaram o telhado, reconstruíram parte do celeiro, até instalaram um sistema de irrigação mais eficiente, Clara explicou, ajudando Gabriela a entrar no carro. E trouxeram sementes resistentes à seca para replantarmos o que perdemos. Gabriela apenas assentiu, plenamente ciente de onde vinha toda aquela generosidade. Durante sua estadia no hospital, teve bastante tempo para pensar sobre Lucas, sobre suas mentiras, mas também sobre seu arrependimento e tentativas de consertar as coisas. Parte dela ainda o amava. E isso era inegável. Mas o amor conseguiria mesmo funcionar sem confiança? Enquanto o carro se aproximava da fazenda, Gabriela notou imediatamente as melhorias.
A casa tinha pintura nova, o celeiro reconstruído parecia mais firme do que antes, e os campos, ainda se recuperando da seca, agora tinham um sistema de irrigação moderno instalado. Parece um lugar diferente, ela disse enquanto Clara ajudava a sair do carro. Espera até você ver a casa por dentro. Reforçaram o piso, consertaram todos os vazamentos, até instalaram um sistema de aquecimento solar de água. Ana saiu para recebê-las, abraçando Gabriela com cuidado por causa da barriga crescente. Bem-vinda de volta, maninha. Sentimos sua falta. Cadê o papai? Gabriela perguntou, notando a ausência do pai. As irmãs trocaram olhares rápidos, e um silêncio estranho se instalou entre elas. O que foi? Aconteceu alguma coisa com ele? Não, não, Ana rapidamente a tranquilizou. Ele está bem. Está lá no campo norte checando as novas plantações. Com o novo ajudante, Clara acrescentou, ganhando um olhar de reprovação de Ana. Que novo ajudante? Gabriela perguntou, já desconfiada. Antes que as irmãs pudessem responder, a porta da frente se abriu, e Miguel entrou, sorrindo ao ver a filha caçula. Minha menina, finalmente em casa. Ele deu um abraço caloroso, mas Gabriela notou algo diferente em seu comportamento, uma certa nervosismo que não era típico dele. O que está acontecendo, pai? A Clara mencionou um novo ajudante. Miguel limpou a garganta, claramente incomodado. Bem, com você no hospital e tanto trabalho para fazer depois da tempestade, precisávamos de uma mão extra. Naquele momento, a porta se abriu de novo, e Lucas entrou carregando uma caixa de ferramentas. Estava quase irreconhecível, bronzeado, as roupas cobertas de terra, cabelo bagunçado, e mãos ásperas do trabalho pesado. Parecia genuinamente surpreso ao ver Gabriela, como se não soubesse que ela voltaria naquele dia. Gabi, ele murmurou, parado na porta. O que ele está fazendo aqui? Gabriela se virou para o pai, a voz tremendo de emoção, raiva, confusão, e algo mais que não queria admitir. Ele apareceu há uma semana, pediu para trabalhar aqui, Miguel explicou calmamente. Disse que queria provar que mudou. E você deixou? Gabriela não conseguia acreditar. Depois de tudo que ele fez. Todo mundo merece uma segunda chance, filha, Miguel respondeu gentilmente. E até agora, ele tem trabalhado mais duro que qualquer um de nós. Sem reclamações, sem tratamento especial. Dorme no celeiro, acorda antes do amanhecer, vai dormir depois de todos nós. Gabriela olhou para Lucas, que permanecia calado, respeitando o choque e a indignação dela. Seus olhos captaram coisas que não tinha notado antes, as mãos calejadas, ainda mais ásperas do que quando ele fingia trabalhar na fazenda, o rosto queimado de sol, as olheiras de exaustão. Isso é só mais uma atuação? Ela perguntou diretamente a ele, a voz cheia de dúvida. Não, Lucas respondeu simplesmente. Estou aqui porque quero estar, para aprender, para ajudar, para provar, não com palavras, mas com ações, que eu mudei, que posso ser melhor. Gabriela sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas as segurou. Você mentiu sobre tudo antes. Como posso acreditar em você agora? Não estou pedindo que você acredite em mim agora mesmo, ele disse gentilmente. Só estou pedindo a chance de mostrar, dia após dia, que sou digno da sua confiança novamente. Ana, que observava a troca com atenção, interveio. Gabi, eu sei que é difícil ver ele aqui. Eu também não gostei no começo. Ninguém gostou. Mas, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras, ele realmente tem trabalhado duro, e ele é o pai dos seus bebês. Você está do lado dele agora? Gabriela perguntou, atônita. Estou do seu lado, Ana corrigiu. Sempre. E talvez, só talvez, dar ao Lucas a chance de provar seu valor seja o melhor para você também. Para todos nós. Gabriela se sentiu encurralada, sobrecarregada por emoções conflitantes. Parte dela queria expulsar Lucas de sua vida para sempre. Outra parte, uma parte que crescia a cada dia, especialmente desde que soube que estava grávida, queria perdoá-lo, acreditar que ele realmente podia mudar.
Preciso descansar, ela finalmente disse, a voz cansada. A médica disse que preciso ficar de repouso. Claro, Miguel concordou rapidamente. Lucas, termina de consertar essa cerca, e depois checa o sistema de irrigação no campo leste. Sim, senhor, Lucas respondeu, como qualquer empregado obediente. Antes de sair, ele olhou para Gabriela uma última vez, os olhos dizendo tudo que as palavras não conseguiam. Arrependimento, esperança, amor. Fico feliz que você está em casa, Gabi. Espero que melhore logo. Depois que ele saiu, Gabriela foi para seu quarto, cuidadosamente preparado para o seu retorno. Lençóis frescos, flores no criado mudo, até uma poltrona confortável colocada perto da janela, perfeita para os dias de descanso que estavam por vir. Nos dias seguintes, Gabriela manteve distância de Lucas, observando-o apenas de longe, pela janela do quarto. Viu-o trabalhar sem parar do amanhecer ao anoitecer, cuidando das tarefas mais difíceis sem reclamar, falando respeitosamente com o pai dela, e até rindo de vez em quando com as irmãs. Aos poucos, quase contra sua vontade, ela começou a notar mudanças sutis nele. Não era só a aparência física, embora o sol e o trabalho duro claramente tivessem deixado marcas. Havia algo mais profundo, um senso real de humildade, uma gratidão pelas coisas simples que antes ele considerava garantidas. Uma semana depois de voltar para casa, tomando café da manhã na cozinha, Gabriela ouviu por acaso uma conversa entre Lucas e o pai no quintal, perto da janela aberta. Por que você está realmente fazendo isso, Lucas? A voz de Miguel era séria, questionadora. Você podia simplesmente usar seu dinheiro e influência para tentar reconquistar a Gabriela, ou seguir em frente, encontrar outra pessoa. Mas em vez disso, veio para cá, trabalhando como peão, dormindo no chão do celeiro. Houve uma pausa antes de Lucas responder. Quando conheci a Gabriela e sua família, eu estava perdido, Miguel. Tinha dinheiro, poder, sucesso nos negócios, mas por dentro estava vazio, vazio e cínico. Outra pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. O tempo que passei aqui durante meu engano foi o mais feliz da minha vida. Não pelos luxos, obviamente, mas porque pela primeira vez me senti pertencendo a algum lugar, a alguém. A família de vocês me mostrou o que é amor incondicional, o que significa um trabalho honesto e integridade. Quando a Gabriela me deixou, percebi que tinha jogado fora a única coisa realmente valiosa que já tive. E vi que todo o meu dinheiro não significava nada se eu não pudesse ser o tipo de homem que merece uma mulher como ela. Sua sinceridade era clara, mesmo à distância. Gabriela sentiu lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto enquanto continuava a ouvir. Estou aqui porque quero merecer o direito de fazer parte dessa família de novo, Lucas continuou. Não por causa do que posso oferecer financeiramente ou através de conexões, mas por causa do homem que acredito que posso me tornar. O homem que todos vocês me ajudaram a enxergar em mim mesmo. Naquela noite, Gabriela não conseguiu dormir. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente, junto com lembranças dos momentos felizes que tinham compartilhado, tanto durante o engano quanto nos primeiros dias de volta em São Paulo. Apesar de tudo, ele estava certo sobre uma coisa. Aqueles momentos tinham sido reais, e também o amor entre eles. Na manhã seguinte, ela acordou com uma sensação de resolução. Vestiu-se com cuidado e foi até o quintal, onde sabia que Lucas estaria começando as tarefas diárias. Ele estava consertando uma das cercas, tão concentrado que não a notou se aproximar. Gabriela o observou por um momento, os músculos moldados pelo trabalho duro, as mãos calejadas, o rosto bronzeado pelo sol. Este homem, que uma vez comandava uma empresa bilionária de uma cobertura de luxo, agora trabalhava a terra com a mesma dedicação que seu pai. Precisamos conversar, ela finalmente disse, anunciando sua presença. Lucas se virou, claramente surpreso e nervoso. Gabi, bom dia. Claro, podemos conversar. Ela apontou para um banco embaixo de uma árvore próxima, e caminharam até lá em silêncio. Sentaram-se lado a lado, deixando um espaço respeitoso entre eles. Por que você está realmente aqui, Lucas? Ela perguntou, indo direto ao ponto. E não me dê a resposta reflexiva que você deu ao meu pai. Quero a verdade simples.
Lucas respirou fundo, olhando para ela com intensidade. Estou aqui porque te amo. Porque amo nossos filhos, mesmo que ainda não tenham nascido. E porque quero ser digno desse amor. Gabriela assentiu devagar, como se a resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. Você sabe que isso não vai ser fácil. Eu confiei em você de todo o coração uma vez, e você quebrou essa confiança de forma calculada. Eu sei, ele disse, sem tentar se defender. E entendo que talvez nunca conquiste totalmente sua confiança de volta, mas estou disposto a tentar pelo tempo que for preciso. Ela olhou para a barriga crescente, sentindo os primeiros movimentos suaves dos bebês. Não estou fazendo isso só por mim mais. Tenho que pensar neles também. Claro, Lucas assentiu, seguindo o olhar dela. Eles merecem ter os dois pais na vida deles, se possível. Mas entendo se você decidir que eu não posso fazer parte da sua vida, Gabi. Se for esse o caso, vou respeitar sua decisão. Embora nunca vá parar de tentar ser o melhor pai que posso ser para nossos filhos. Gabriela ficou em silêncio por um longo momento, pesando todas as possibilidades, todos os sentimentos conflitantes em seu coração. Por fim, tomou uma decisão. Um passo de cada vez, ela disse suavemente. Não posso prometer que vamos voltar a ser o que éramos. Não posso nem prometer que algum dia vou te perdoar totalmente. Mas... Lucas perguntou, a esperança visível nos olhos. Mas estou disposta a tentar. Por mim, pelos nossos filhos, e talvez por nós. O sorriso que iluminou o rosto de Lucas foi sincero, cheio de gratidão e alívio. Ele hesitantemente estendeu a mão para ela, e depois de um momento de hesitação, Gabriela aceitou, deixando os dedos se entrelaçarem gentilmente. É tudo o que eu peço, ele disse, a voz embargada de emoção. Uma chance de provar todo dia que o homem que você conheceu na fazenda, aquele que trabalhava a terra, que amava a família, que se casou com você acreditando que não tinha nada, esse homem é real. Sempre foi. Gabriela sentiu algo se quebrar e se refazer dentro dela. Não a velha confiança ingênua que tinha antes, mas algo novo, algo mais forte, forjado através da dor e do perdão, um novo começo. Então prova, ela desafiou gentilmente, apertando a mão dele de leve. Dia após dia. E foi exatamente isso que Lucas começou a fazer. As semanas seguintes foram um tempo de reconstrução, não só da fazenda danificada pela tempestade, mas também do relacionamento frágil entre Lucas e Gabriela. Passo a passo, dia após dia, percorreram o caminho difícil do perdão e da reconstrução da confiança. Lucas continuou no celeiro, respeitando o espaço que Gabriela precisava. Continuou trabalhando duro na fazenda, não só para provar seu valor, mas porque tinha genuinamente passado a amar aquela vida, o trabalho honesto sob o sol, a satisfação de ver as plantações crescerem por seu esforço, as refeições simples compartilhadas com a família depois de um longo dia. Gabriela, por sua vez, observava a transformação dele com uma mistura de cautela e esperança. Aos poucos, permitiu pequenos momentos de proximidade, uma conversa durante o jantar, uma caminhada pela fazenda, e eventualmente até deixou Lucas sentir os bebês chutando quando colocava a mão sobre sua barriga crescente. Eles são fortes, Lucas disse, emocionado com a sensação, lágrimas nos olhos. Igual a mãe deles. Foi durante esse tempo de reconexão cautelosa que Gabriela finalmente perguntou sobre a Vértice Inovações. Como está sua empresa? Você não devia estar lá? Nomeei o Marcos como CEO interino, Lucas explicou. Ele cuida do dia a dia enquanto eu mantenho contato para as grandes decisões. A tentativa de tomada hostil foi bloqueada. Você abriu mão de tudo isso para ficar aqui? Eu não abri mão. Só mudei minhas prioridades, ele respondeu com sinceridade. O Lucas que você conheceu aqui na fazenda descobriu valores que o CEO da Vértice nunca entendeu. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Gabriela começou a perceber que a mudança em Lucas não era uma atuação, mas uma transformação genuína. Numa tarde particularmente quente, enquanto descansava na varanda por ordem médica, Gabriela sentiu uma dor forte na barriga. Tentou ignorar, mas conforme piorava, o medo tomou conta dela.
Lucas, ela gritou, assustada. Ele largou as ferramentas no campo e correu até ela imediatamente. Vendo-a pálida e com dor, não hesitou por um segundo. Vamos pro hospital. Agora. No caminho, Gabriela teve um leve sangramento. Lucas dirigia o mais rápido que podia, uma mão no volante, a outra segurando a dela. Vai ficar tudo bem, ele repetia, mas seu rosto mostrava puro medo. Nossos bebês são fortes, igual você. No pronto-socorro, Gabriela foi levada para exames imediatamente. Lucas ficou na sala de espera, devastado com o pensamento de perder os filhos antes mesmo de conhecê-los. Horas depois, a médica veio com notícias. Felizmente, conseguimos estabilizar a situação, mas a senhora Souza vai precisar ficar internada sob monitoramento constante até o fim da gravidez. Os próximos 2 meses são críticos. Lucas assentiu, absorvendo a informação. Posso vê-la? Gabriela estava deitada na cama, conectada a monitores que acompanhavam os batimentos cardíacos dela e dos bebês. Parecia pequena e vulnerável na cama de hospital. Os bebês estão bem, ela disse quando o viu, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Mas tenho que ficar aqui até o parto. Lucas sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. Vou ficar com você a cada segundo. Você não pode. Tem a fazenda, a empresa. Nada mais importa agora, ele disse com firmeza. Meu lugar é aqui. E ele cumpriu essa promessa. Nos 2 meses seguintes, Lucas praticamente morou no hospital. Dormia na cadeira ao lado da cama de Gabriela, só saindo para banhos rápidos e para atender ligações urgentes de negócios. Trazia fotos da fazenda para alegrar o quarto e lia em voz alta para ela e os bebês. Miguel e as irmãs se revezavam nas visitas, trazendo comida caseira e notícias da fazenda. Numa dessas visitas, Miguel encontrou Lucas dormindo na cadeira, claramente exausto depois de 3 dias sem sair. Nunca pensei que fosse dizer isso, o velho fazendeiro disse quando Lucas acordou, mas você realmente a ama. Mais do que a minha própria vida, Lucas respondeu, a voz rouca de cansaço. Acho que você provou seu valor, filho. Essas palavras significaram mais para Lucas do que qualquer contrato de milhões que já tinha assinado. A fase final da gravidez de Gabriela foi delicada, e ela teve que ficar internada. Lucas transformou o quarto clínico e frio num espaço aconchegante, trazendo objetos pessoais, fotos, e até plantas para tornar o ambiente mais agradável. Uma noite, enquanto assistiam a um filme na pequena TV do hospital, Gabriela fez uma pergunta que vinha evitando há meses. E se voltássemos para São Paulo depois que os bebês nascerem? Lucas se virou para ela, surpreso. Você consideraria isso? Tenho pensado muito, ela disse, esfregando gentilmente a barriga enorme. A fazenda sempre vai ser minha casa, mas você tem uma empresa para administrar. E talvez seja a hora de unir nossos 2 mundos, em vez de escolher um em detrimento do outro. Lucas se sentiu tomado pela emoção. Você está realmente me dando uma segunda chance? Estou dando a nós uma segunda chance, ela disse suavemente. Mas com uma condição. Qualquer coisa. Honestidade total. Sempre. Sem mais mentiras, nem mesmo aquelas com a intenção de me proteger. Prometo, Lucas disse com convicção, segurando as mãos dela. Transparência completa pelo resto das nossas vidas. Naquele momento, o rosto de Gabriela se contorceu de dor. Lucas, acho que está na hora. 26 horas depois, Miguel e Clara Andrade nasceram, saudáveis apesar das complicações durante a gravidez. Quando a enfermeira colocou os gêmeos em seus braços pela primeira vez, Lucas chorou abertamente, tomado pelo milagre que tinham criado. Eles são perfeitos, ele sussurrou, olhando para os rostinhos, cada um uma mistura de suas feições com as de Gabriela. Igual a você. Toda a família veio conhecer os recém-chegados. Miguel, emocionado com os netos que carregavam seu nome e o de sua falecida esposa, e Ana e Clara, radiantes com os novos sobrinhos. Nas semanas seguintes, Lucas se mostrou um pai dedicado, trocando fraldas, preparando mamadeiras, consolando durante as noites sem dormir. O homem que antes mal cuidava de si mesmo agora demonstrava paciência infinita com os gêmeos.
Na hora de deixar o hospital, a questão de para onde ir era importante. Depois de muitas conversas, chegaram a um acordo. Passariam alguns meses na fazenda, para Gabriela se recuperar completamente, e os bebês crescerem perto da natureza e da família. Depois, dividiriam o tempo entre São Paulo e a fazenda. Mas Lucas tinha uma surpresa planejada. Quando chegaram à fazenda, Gabriela notou uma construção nova perto da estrada principal. "O que é aquilo?" ela perguntou. Lucas sorriu, sem entregar nada. "Só uma ideia que tive. Quer dar uma olhada?" Ao se aproximarem, Gabriela viu um belo prédio rústico com uma placa elegante na entrada e doces da Gabi, espadaria artesanal. "O que é isso?" ela perguntou, emocionada. "Seu sonho", Lucas respondeu. "Uma padaria só sua, bem ao lado da fazenda. Totalmente equipada para você criar suas maravilhas culinárias." Gabriela entrou, maravilhada com a mistura de equipamentos modernos e charme rústico. Fornos industriais, balcões de mármore, vitrines elegantes, até uma pequena área de café para clientes. "Quando comecei o projeto enquanto você estava no hospital", ele explicou. "Seu pai e suas irmãs ajudaram a supervisionar tudo. A ideia é construir um negócio que valorize os produtos da fazenda e o seu talento como chefe. Pensei que a gente pudesse administrar juntos." "Talvez." "Juntos?" Gabriela pareceu surpresa. "E a vértice?" Lucas respirou fundo. "Tomei uma decisão enquanto você estava no hospital. Vou renunciar ao cargo de CEO permanentemente. O Marcos vai fazer um trabalho melhor do que eu jamais faria." "Você abriria mão de tudo que construiu?" "Por quê?" "Porque encontrei algo mais valioso", ele respondeu simplesmente. "Quase perdi você e nossos filhos por causa do meu orgulho e obsessão por poder. Não vou cometer esse erro de novo." Naquele momento, Gabriela soube que aquele era o verdadeiro Lucas, não o bilionário arrogante, não o pretendente arrependido, mas um homem que finalmente entenderá o verdadeiro significado de sucesso e felicidade. "Bem-vindo à nossa nova vida", ela disse com um sorriso, puxando-o para um beijo que selou não só a reconciliação deles, mas um novo começo. Um ano depois, Doces da Gabi tinha se tornado uma sensação regional. As pessoas dirigiam horas só para experimentar os bolos famosos de Gabriela, agora aprimorados com técnicas que ela tinha aprendido na faculdade de culinária, que finalmente concluíra. Lucas tinha descoberto um talento surpreendente para pequenos negócios, usando sua experiência corporativa de um jeito mais pessoal e cuidadoso. Juntos, criaram um modelo que não só dava lucro, mas também apoiava produtos locais e gerava empregos para a comunidade. Os gêmeos, agora com 1 ano, cresciam fortes e saudáveis, cercados por uma família extensa e amorosa. Dividiam o tempo entre a casa simples e aconchegante que tinham construído perto da fazenda e visitas ocasionais a São Paulo, onde Lucas ainda acompanhava a Vértice à distância. Sob a liderança de Marcos, a empresa tinha se tornado ainda mais ética e sustentável. Num domingo ensolarado, amigos e familiares se reuniram na padaria, decorada com flores e fitas. Era o dia da renovação dos votos de Lucas e Gabriela, uma celebração não do casamento apressado construído sobre mentiras, mas do amor verdadeiro que tinham construído através dos tempos difíceis. Miguel levou Gabriela até o altar, montado entre as mesas. Ela usava um vestido simples, porém elegante, segurando um buquê de flores silvestres. Lucas estava à frente, segurando os gêmeos nos braços, o rosto radiante de felicidade. Na hora dos votos, Lucas entregou os bebês para Ana e Clara e segurou as mãos de Gabriela. "Há 1 ano, eu era um homem perdido, procurando nos lugares errados o que achava que era felicidade", ele começou. "Tentei te testar, mas no fim, fui eu quem foi testado. Prometo que todos os dias que vivermos juntos serão baseados em honestidade completa. Nunca mais vou esconder quem realmente sou, o homem que você me ajudou a descobrir." Gabriela sorriu através das lágrimas. "Há 1 ano, achei que tinha perdido tudo quando descobri sua mentira, mas hoje sei que aquilo foi só o começo da nossa história real. Prometo continuar acreditando no melhor de você, assim como você agora acredita no melhor de si mesmo." Depois de trocarem as alianças, Gabriela fez um último anúncio que ninguém esperava. "E para completar nossa felicidade,
Parece que Miguel e Clara vão ganhar um irmãozinho ou irmãzinha em breve. A notícia foi recebida com gritos de alegria e abraços emocionados. Com lágrimas nos olhos, Lucas abraçou Gabriela e os gêmeos, sentindo-se, finalmente, completo.